Gente, então aqui nós vamos trabalhar em correção de alguns exercícios, tá? Então, a correção dos exercícios serão, né? O primeiro exercício aí, pra gente treinar um pouquinho. Então, exemplos, tá? De equações exponenciais. As equações exponenciais aí, de exemplo que a gente vai pegar vai ser letra A, 64 elevado a x igual a 32, tá? Esse é o primeiro exemplo, tá? Para resolver esse exemplo, a gente faz a fatoração. Sempre a gente vai tentar começar a resolver utilizando a fatoração. O áudio eu acho que não está muito legal. Calma que o áudio vai ficar melhor. Pronto, acho que o áudio agora está melhor, tá? Então, sempre a gente vai começar aí por fatoração, tá? A primeira tentativa. Caso não der, aí a gente tenta outras, tenta as propriedades, tenta melhorar a equação, tá? Então vamos fatorar o 64, tá? Então nós vamos fatorar o 64. Detalhe que para fatorar o 64 a gente sempre começa com o número primo, tá? O melhor aqui, né? Tirando o número 1. Então o 2. O 2 vai dar 32, tá? 64 dividido por 2 é 32. Por 2 vai dar 16. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2. E por 2 vai dar 1. Então, aqui, nós já sabemos que 64 fatorado vai dar igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a sexta. Deixa eu ajeitar aqui. 2 elevado a sexta, tá? Então, no lugar de 64, eu vou escrever 2 elevado a sexta. E nós já temos um x ali, tá? Então, aqui eu tenho 2 elevado a sexta vezes x. Ah, a bateria acabou. Ah, que lindo. Então, continuando. A bateria do celular tinha entrado em 15%. Tô gravando com a câmera do celular, tá, gente? O áudio deve estar ruim. Agora o áudio vai ficar bom. Espero que o áudio esteja bom, tá? Então, voltando aí. Seguinte. Então, aqui nós fatoramos o 64, obtivemos 2 elevado a sexta. Agora a gente tem que fatorar o 32. Mas, se você observar, essa parte aqui, ó, é a fatoração do 32, tá? Então, se você cancelar aquilo ali, né, esquece aquilo ali em cima, você tem a fatoração do 32. Então, a fatoração do 32 é igual a 2 elevado à quinta, tá? Então, quem está na dúvida aí como faz a fatoração, volta o vídeo, assiste de novo, tá? Como foi fatorado lá o 64. E a fatoração do 32 daria isso, tá? Então, isso aqui ficaria assim, ó. No lugar do 32, 2 elevado à quinta, tá? Gente, olha só, tá? Uma coisa importante, tá? Uma propriedade que a gente não colocou aí, mas que existe, tá? De certa forma, tá? É a seguinte. Se você tem assim, ó, um exemplo aleatório, tá? Aquelas ideias que a gente sempre conversa, tá? Então, vou fazer um exemplo aqui, ó, nessa caixinha, tá? Se eu tenho assim, ó, 2 elevado a 3 tá elevado ao quadrado, tá? Se eu tenho isso. Se eu tiver isso aqui, é a mesma coisa que eu ter 2 elevado a sexta. Como assim? Eu faço a multiplicação do de dentro com o de fora, tá? Mas fica fácil de você ver que é isso. Como assim? 2 elevado a terceira ao quadrado, qualquer coisa ao quadrado é ele vezes ele mesmo, 2 vezes. Então, eu tenho isso aqui elevado ao quadrado, que vai dar 3 mais 3, 6. Então, vai dar 2 elevado a sexta. Ou seja, tá? Aqui no 64, eu fiquei assim, ó,
Tipo assim, ó. 2 elevado à sexta elevado a x. Mas basta eu fazer o de dentro vezes o de fora que eu vou obter. Então, uma propriedade aí que eu não coloquei lá na folha, mas que a gente tem, é a seguinte. A elevado a x elevado a y é igual a A elevado a x vezes y, tá? Então, essa aqui é uma propriedade também, tá? Mas como ela decorre da propriedade simples, de uma propriedade simples, né? Na verdade, ela é uma subpropriedade aí, eu não coloquei ela lá, tá? Então, bem simplesinho aí. E aí, como é que fica isso, né? Então, fica assim, ó. Bases iguais. Vamos igualar os expoentes. Então, eu tenho 6x igual a 5. X é igual a 5 sobre 6, tá? Então, esse expoente aqui, ele é que garante essa igualdade. Então, se você escrever na sua calculadora 64 na calculadora, 64 elevado a 5 dividido por 6, você vai obter exatamente 32, tá? Ok? Então, vamos para a próxima. Letra B. Letra B. 25 elevado a x mais 2 igual a 125 elevado a 2x menos 1, tá? Então, a primeira coisa que você tem que pensar quando você vai resolver um problema é na estratégia que você vai utilizar para resolver ele, tá? E como eu disse para vocês, a estratégia que a gente utiliza geralmente é fatorar primeiro, tá? Só que aqui a gente tem que pensar se a gente fatora primeiro o número que está do lado da esquerda ou da direita. Pensem comigo. Se eu, lá no de cima, eu usei uma fatoração só para resolver o problema inteiro, aqui também é possível. Então, comece fatorando do maior número, não do menor, tá? Então, aqui, começando do 125, 125. 125 dividido por 2 não vai dar inteiro. Dividido por 3, também não dará inteiro. Não dará inteiro. Se eu dividir por 5, que é o próximo número, né? E que é bem intuitivo ele aí, vai dar 25. Exatamente 25. Tá? 25. Se eu dividir por 5 de novo, vai dar 5. E se eu dividir por 5 de novo, vai dar 1. E terminou. Então, 125 é igual a 5 à terceira. Só que aqui, eu também já fiz o do 25. 25 fatorado é 5 ao quadrado. A gente sabe, 5 vezes 5, 25, né? 5 ao quadrado. Então, 25 é 5 ao quadrado. Então, na expressão lá, nós vamos ficar com o seguinte. No lugar do 25, 5 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado. Deixa eu continuar de cá. Vou continuar aqui. Então, vai ficar 5 ao quadrado, dentro de um parênteses, elevado ao expoente antigo, x mais 2. Igual 5 ao cubo, que é 125, tá? Deixa eu tirar essa caneta daqui. 125 é 5 ao cubo, 125 é 5 ao cubo, 5 ao cubo, já coloquei o cubo ali, é de azul, vou colocar aqui também, quadrado, elevado ao expoente antigo, que é 2x menos 1. Nossa, a caneta caiu, me desconcentrou aqui. Vamos de novo. 25 é 5 ao quadrado. Pronto, peguei a caneta no chão.
elevado a x mais 2 igual a 5 ao cubo elevado a 2x menos 1. Peguei essa caneta da minha esposa e estou apanhando de usar canetas coloridas. Mas vamos lá. Tá duas cores, né? Tá bonito, né? Mas, e agora o que fazer? Aquela propriedade, tá? Então tenha atenção àquela propriedade, né? A gente vai ter que fazer assim, ó. 5 elevado. Aqui você tem que fazer a distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, mais 4, tá? Não pode esquecer da distributiva. 5 elevado. 3 vezes 2, 6x. 3 vezes menos 1, menos 3. Bases iguais, conserva, né? Bases iguais, iguala os expoentes. Já ia falando errado a propriedade. Então, bases iguais, iguala os expoentes. Então, eu vou ter lá 2x mais 4 igual a 6x menos 3. E aí, a gente tem que resolver essa equação, que é uma equação de primeiro grau. Então, aqui vai ficar 2x menos 6x. 6x positivo passa para cá, fica negativo. Menos 3 e o 4 menos 4. Ele é mais 4 de cá. Passa para lá, fica menos 4, certo? Então, aqui nós vamos ter menos 4x, né? 2 com 6 aqui, ó. 6 negativo com 2 positivo, dá menos 4. Menos 3 com menos 4 dá menos 7. Multiplica tudo por menos 1. Você vai ter que 4x é igual a 7. X é igual a 7 quartos, tá? E acabou. Novamente, se você reescrever essa expressão original, substituindo por esse expoente, tá? No lugar do x, isso aqui dá uma igualdade, tá bom? Ok. Vamos para o próximo. Esse aqui eu acho que é o mais difícil de todos os exemplos, né? 3 elevado a x é igual a 1. 1 minuto. Não vou esperar isso tudo, não. Mas pensem aí, qual que é a resposta? Essa é difícil, hein? Beleza, é isso mesmo. Parabéns, gente. O 1, supondo que vocês tenham pensado ou tentado, tá? 3 elevado a x, como é que eu faço para esse 1 virar um 3? Aí eu tenho que lembrar daquela propriedade, né? Que propriedade? Aquela que eu escrevi assim, ó, a elevado a zero é 1. Essa propriedade aqui, ela me diz o seguinte, qualquer número elevado a zero é 1, ou seja, qualquer número 1 pode ser substituído por um número elevado a zero. Qualquer número. Então aqui eu posso substituir 1 por 3 elevado a zero? Posso. Posso substituir 1 por 1000 elevado a zero? Posso. Eu posso substituir 1 por qualquer número elevado a zero. As bases são iguais, igual aos expoentes. X é igual a zero, tá? É o único expoente cabível aí, né? 3 elevado a zero vai dar 1, tá? Então, bem tranquilo, tá respondido esse exercício aí, tá? É o mais difícil de todos, né? E o último exemplo que nós vamos fazer aqui vai ser esse aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Acho que ele não quer aparecer. Então, letra D vai ser 3 elevado a x mais 2, x mais 2, mais 3 elevado a x menos 1, e igual a 84. Beleza, tá? Então, essa aqui é a nossa expressão. Essa expressão, a gente poderia pensar em fatorar ela. Mas o final dela aqui não traz uma sensação que vai dar certo, né?
eu posso até tentar dividir isso aqui por 3, né? Se eu dividir isso por 3 para tentar deixar naquela base 3 ali, tá? Como é que vai ficar? Tá? Então, se eu pegar 84 dividido por 3, vai dar quanto? 28, tá? 28 é um número par também, não é intuitivo que isso vai ser divisível por 3 toda a vida. Se eu dividir por 3 de novo, vai dar 9,33. Então não daria, vou fazer aqui no cantinho, ó, fatorar o 84 por 3 daria 28. Por 3 de novo daria 9, então não dá, tá? Não dá para continuar. E outra coisa, do lado de cá nós não temos uma base só, nós temos duas separadas por uma soma, a gente não tem ainda nada com relação a isso. Então, na verdade, essa expressão a gente tem que trabalhar ela, teremos que usar algumas propriedades que nós aprendemos. A primeira que eu vou usar aqui é a expansão desses membros. Como assim? 3 elevado a x mais 2 é a mesma coisa que 3 vezes 3. Mas quais são os expoentes? X e 2. Porque se eu tenho bases iguais, eu conservo a base e somos expoentes. Eu posso fazer o caminho inverso, tá? Então, eu tenho um expoente composto, eu posso dividir em bases iguais, cada base pegando um termo do expoente, tá bom? Então, como ficaria aqui o próximo? Vamos pensar? Tem quantos termos no expoente? Temos 2, o x e o menos 1. Então, teremos quantas bases? 2 bases. 3 vezes 3, 2 bases. Cada base com uma parte do expoente, x menos 1, certo? E agora, do lado de cá, não tem muito o que fazer, continua 84. Do lado de cá, a gente começa a observar que nós temos coisas que são semelhantes nesses dois termos. Nós já aprendemos na aula a fatoração, o fator comum. Então, se isso aqui é igual para os dois, nós podemos e vamos fazer o seguinte: 3 elevado a x aparecendo uma única vez, vezes, vamos abrir um parênteses. Então, esse cara eu já usei aqui. O que sobrou dele? 3 ao quadrado. Eu escrevo aqui 3 ao quadrado. Mais o que sobrou do outro termo. Então, esse mais o que sobrou do outro. O 3x já está lá fora. O 3 elevado a menos 1. Opa, aqui é de caneta azul, para ficar bonitinho. Pronto, vou parecendo uma caneta preta agora. Galera, é o seguinte, prestem atenção. Ó, se eu pegar o 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado, eu faço aquele termo de volta. Mais 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1, eu faço esse segundo termo de volta. Tá? Isso aqui igual a 84. Ok. Isso aqui dentro é número. Você pode digitar na calculadora e achar esse resultado. Que número é esse, tá? Eu não vou fazer isso, vou fazer aqui, tá? Então, 3 elevado a x. Vamos brincar com esse número aqui um pouquinho. 3 ao quadrado mais esse 3 elevado a menos 1. Lembra daquela propriedade? Vou fazer ela aqui no cantinho, ó. A elevado a menos y é igual a 1 sobre a elevado a y, né? Opa, então eu posso inverter ele do numerador para o denominador. Então, 1 sobre 3 elevado a 1. 1 eu não preciso escrever, né? Que é 1. Tá? Não preciso escrever. Igual a 84. Ok. Agora, nós vamos usar outras coisas que nós aprendemos aí. Aqui é x. Outras coisas que nós aprendemos aí, né? Deixa eu colocar aqui vezes. Denominador comum. Né? Então, qual é o denominador que nós tínhamos? Tá? Depois vocês voltam o vídeo de qualquer coisa, tá? Vou rabiscando aqui, ó. Denominador, quando ele não aparece, né, é o 1, tá? Então, vamos fazer o denominador comum? 1 vezes 3, 3. Denominador comum. E agora a gente faz, né? 3 vezes 3 ao quadrado, 3a quadrado vezes 3. E mais 1 vezes 1. 1 vezes
1. Certo? Então, nós temos aí 1 vezes 3 dá 3, né? 3 por 1 dá 3 vezes 3 ao quadrado, tá? 3 por 3 dá 1 vezes 1, 1 vezes 1, ok? Então, só denominador comum, tá? Voltem, façam, tá? Observe um vídeo aí com calma, tá bom? Nós fazemos a multiplicação dele, tá? De um pelo outro. E depois nós dividimos esse por esse e multiplicamos pelo de cima. 3 por 1 dá 3 vezes 3 ao quadrado. 3 vezes 3 ao quadrado. 3 por 3, 1 vezes 1, tá? E agora? Agora nós temos o seguinte, ó. 3 ao quadrado vezes 3 dá 3 à terceira, que dá 27. Mais 1, 1 vezes 1 é 1, né? Que dá 28, tá? Então, isso aqui a gente vai ter 3 elevado a x vezes, em cima, dá 28. Embaixo, nós temos o 3. Como aqui não tem prioridade mais, 3 vezes ou 28 dividido por 3, não tem problema. Então, não preciso usar mais o parênteses, tá? Então, essa expressão, ela é escrita assim, ou escrita assim, ó, 3 elevado a x vezes 28 dividido por 3 é a mesma coisa, ok? E assim sendo, a gente também pode agora, né, aquela ideia, nós não vamos falar assim, ó, passamos o 3 multiplicando, a gente vai ter o quê? Multiplicando ambos os lados por 3, né? Que é a mesma ideia de passar o 3 que está dividindo, para o outro lado, multiplicando. Então, nós vamos ter o seguinte, 3 elevado a x, tá? Igual, eu quero isolar o 3 elevado a x, então eu vou ter 84, tá? Se eu multiplicar ambos os lados por 3, o 3, que do lado de lá ele aparecia dividindo, do lado de cá ele vai aparecer multiplicando. E se eu dividir ambos os lados por 28, o 28 que aparecia lá multiplicando, aparece aqui, dividindo, né? Quem gosta de macete, né, decorar, você tem que inverter a operação quando você muda de lado, né? Então, o 3 mudou de lado, ele era denominador, virou numerador, né? Multiplicador aqui. Esse era um numerador, ele era um multiplicador ali do outro termo. Ele passa para o outro lado, ele passa a ser um denominador, um divisor, né, dos termos que estão lá. E aí? É só a gente fazer essas contas aqui, tá? Lembra lá que naquela fatoração, 84 dividido por 3 deu 28? Então quer dizer que 3 vezes 28 é 84, tá? Então, olha só que interessante, né? Isso é muito interessante, tá? 3 elevado ao x é igual. Esse 84 é a mesma coisa que 3 vezes 28. 3 vezes 28. Vezes o 3, que já está ali. Esse 3, dividido por 28. Opa, 28 por 28 é 1. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Então, esse com esse aqui, né? Vai dar 1, tá? Então, vai restar apenas para nós aí 3 elevado a x igual 3 vezes 3, 3 ao quadrado, tá? Ou seja, bases iguais, né? Nesse caso, expoentes iguais, tá? X igual a 2. Então, se nós pegarmos esse 2, substituirmos ele nessas expressões aqui em cima, nós vamos obter exatamente esse resultado. Vamos fazer só esse teste? A gente não testou as outras? Vamos testar essa aqui, é o último exemplo. Então, se eu colocasse o 2 aqui e o 2 aqui, ó, seria 2 mais 2, 4. 3 à quarta, tá? Então, 3 à quarta, 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27 e vezes 3, 81. Então, isso aqui daria 81, tá? E esse outro? 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. 3 elevado a 1, 3. 81 com 3, 84. Então, quer dizer, é perfeitamente correto, né? Nós fizemos uma operação aí totalmente correta, tá? É um exercício um pouquinho mais extenso, porque está muito detalhado, tá? Cada passo aí está bem feito, bem descrito, tá? Mas é claro, daria para fazer aí
de uma forma bem mais resumida, tá bom? Então, gente, essa foi uma aulinha de exercício para ajudar vocês aí na resolução dos exercícios da lista, ok? Bons estudos para todos. Até a próxima. Deixa eu tirar a caneta aqui para todos verem aí, tá? Se quiser pausar, né, para poder copiar alguma coisa, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.